Em 1945, nos derradeiros dias da Segunda Guerra Mundial, um avião de caça Zero aterrissa em Odo, a ilha que serve como base de reparo para aviões kamikaze. Após uma minuciosa inspeção feita pelos mecânicos, Tachibana tranquiliza o piloto Koichi, afirmando que nenhum problema foi encontrado. No entanto, Koichi sente-se imediatamente na defensiva, pois percebe que mentiu sobre um defeito para preservar sua própria vida. Enquanto ele se afasta, tentando evitar que Tachibana note seu nervosismo, outro mecânico expressa admiração por Koichi, desejando que houvesse mais soldados como ele, dada a iminente derrota na guerra. Nesse momento, Koichi fica chocado ao testemunhar vários peixes mortos flutuando na água. Mais tarde naquela noite, uma sirene ecoa pela base, normalmente indicando um alerta para ataques aéreos. Porém, quando os holofotes iluminam a área, todos ficam atordoados ao avistarem um monstruoso ser marinho emergindo das profundezas, conhecido como Godzilla. Godzilla prontamente derruba uma torre de observação, desencadeando um incêndio, levando todos a buscar abrigo em uma trincheira. Apesar de estarem ligados ao exército, os homens são principalmente mecânicos, com Tachibana encorajando Koichi a utilizar as armas de seu avião contra o monstro. Embora Koichi corra em direção à sua aeronave, ao se deparar com Godzilla de perto, ele fica paralisado pelo medo. O pânico toma conta dos mecânicos, que começam a disparar contra o próprio Godzilla, enfurecendo-o e desencadeando uma onda de destruição nas trincheiras, resultando em mortes por esmagamento, pisoteamento, golpes de cauda e até mesmo devoração. Enquanto a carnificina se desenrola e Godzilla arrasa a base, Koichi, tomado pelo pavor, abandona seu avião pouco antes de ser capturado pelo monstro. Este, por sua vez, arremessa a aeronave, resultando numa explosão que deixa Koichi inconsciente. Ao despertar na manhã seguinte, Koichi se depara com apenas um sobrevivente, Tachibana, que está reunindo os corpos para um enterro digno. Tachibana, furioso, repreende Koichi em alto tom por sua inação. Mais tarde, após a rendição do Japão, um navio chega para resgatar os sobreviventes e Tachibana entrega a Koichi silenciosamente as fotos que recuperou dos falecidos. Em dezembro, ao retornar ao seu bairro em Tóquio, Koichi se depara com uma paisagem desolada, com sua própria casa reduzida de escombros. Consumido pela culpa do sobrevivente, ele se questiona se poderia ter agido de forma diferente. Sua vizinha, Sumiko, ao vê-lo, recorda-lhe o dever que tinha como potencial piloto kamikaze, repreendendo-o por sua suposta covardia. Ela compartilha sua própria dor, tendo perdido todos os seus filhos nos bombardeios americanos, além de seus pais. Atormentado, Koichi reflete sobre as cartas que o instruíam a retornar vivo e questiona qual seria a resposta correta para esse dilema. Nos dias seguintes, ele ergue um abrigo improvisado com os destroços. Durante uma visita ao mercado negro, Koichi testemunha uma mulher sendo perseguida por vários homens após supostamente roubar cobertores. A mulher, em sua fuga, deixa um bebê nos braços de Koichi. Inicialmente hesitante, Koichi considera deixar o bebê para trás, mas incapaz de fazê-lo. Logo, Koichi encontra Noriko nas proximidades, e ela revela seu nome e sua intenção de levar a bebê Akiko de volta consigo. Acompanhando Koichi até sua casa, Noriko pede um pouco de comida para ela e para o bebê. Ela compartilha sua história, explicando que não é casada e que a bebê não é sua filha biológica, mas sim adotada de uma mãe moribunda durante os ataques aéreos em Tóquio. Com suas próprias famílias perdidas, Koichi planeja que elas partam após o jantar, mas acabam adormecendo durante a conversa e passam a noite juntos. No dia seguinte, Sumiko repreende Koichi por acolher Noriko e Akiko, argumentando que é tarde demais para se tornar um herói. No entanto, sua atitude muda ao descobrir que Noriko não é a mãe biológica da criança. Ela passa a ajudá-los a cuidar de Akiko e oferece um saco de arroz para garantir que o bebê seja alimentado adequadamente. Em março de 1946, quando Koichi retorna para casa, ele anuncia ter conseguido um emprego lucrativo, desativando minas não detonadas nas águas ao redor do Japão. Noriko expressa preocupação com a periculosidade do trabalho, mas Koichi justifica que é a única maneira de evitar a fome e a morte. Ele explica ainda que os barcos foram especialmente projetados para evitar as minas. No entanto, ao chegar ao cais, Koichi se surpreende ao descobrir que servirá no Shinseimaru, um pequeno barco de madeira. Um ex-cientista da marinha, Kenji, explica que a madeira é usada para evitar as minas magnéticas americanas. Ele também faz amizade com o capitão Seiji Ishiro, que é jovem demais para ter participado da guerra. Enquanto se preparam para ir para o mar, Seiji explica a função deles. Um cabo estendido entre o Shinseimaru e outro barco, o Kaishinmaru, permite que cortem os fios das minas e as tragam à superfície, onde são detonadas com tiros de metralhadora à distância. Koichi demonstra habilidade com a metralhadora, revelando-se um excelente atirador devido à sua experiência como piloto, o que se torna sua função principal no barco. Shiro expressa o desejo de que a guerra
continue para que ele também possa lutar, mas Koichi o repreende imediatamente por pensar dessa forma. Uma noite, Koichi é despertado por gritos e sai para ver os mecânicos da ilha sendo atacados por Godzilla mais uma vez, apenas para perceber que foi apenas um pesadelo ao acordar. A culpa do sobrevivente volta a assombrá-lo e ele se agarra a Noriko, questionando se está realmente vivo e se tudo o que aconteceu desde a ilha tem sido um sonho. Assustada, Noriko o empurra e Koichi tem um colapso nervoso ao olhar para as fotos dos mecânicos falecidos e suas famílias. Em julho de 1946, uma bomba nuclear americana é testada no atol de Bikini, resultando em uma enorme explosão no mar. Godzilla, que estava submerso na época, sofre uma mutação devido ao evento. Enquanto isso, a vida de Koichi está melhorando. Ele continua trabalhando com a equipe de varredura de minas, enquanto Noriko cuida de Akiko em casa. Koichi logo poderá comprar uma motocicleta e realizar grandes reformas em sua casa. E os vizinhos também estão reconstruindo lentamente. Uma noite, quando os colegas de tripulação de Koichi vêm jantar, Kenji tira algumas fotos legais de todos juntos. Os homens presumem que Noriko é a esposa de Koichi e ficam surpresos ao descobrir o verdadeiro arranjo de moradia. Quando Akiko chama Koichi de pai, ele pede para ela não fazer isso, o que preocupa ainda mais os outros. Eles o encorajam a aceitar que encontrou uma família, mas Koichi mantém sua negação. Em março de 1947, Noriko consegue um emprego administrativo em Ginza, um bairro próspero de Tóquio. Ela explica a Koichi que quer ser capaz de se sustentar e sair do caminho dele para que ele possa encontrar uma esposa. Ela também menciona que Sumiko já se ofereceu para cuidar de Akiko enquanto os dois estão no trabalho. Enquanto isso, o governo dos Isayariwa esconde o fato de vários de seus navios militares terem sido destruídos por um inimigo desconhecido. Fotos de um objeto estranho na água confirmam que era Godzilla. Sempre que um navio é destruído, sinais radioativos são detectados. Os radares começam a rastrear a rota de Godzilla, confirmando que ele chegará ao Japão em algumas semanas. No entanto, os Isayariwa se recusam a intervir, temendo que isso possa prejudicar as relações com a União Soviética. Em maio de 1947, o Shinseimaru e o Kaishinmaru são enviados em uma missão especial às ilhas Ogasawara, onde encontram um enorme navio americano que foi totalmente destruído. Enquanto a tripulação discute o que poderia ter causado tantos danos, Koichi avista peixes mortos na água e alerta os outros sobre Godzilla. Shiro fica horrorizado, pois o governo japonês espera que eles enfrentem Godzilla em seus pequenos barcos, mas Kenji explica que sua missão é apenas atrasar o avanço do monstro até a chegada de um cruzador. Suas ordens são claras: usar as minas que recuperam como armas e manter a missão em segredo. Após coletarem 2 minas, Koichi percebe um aumento significativo no número de peixes mortos e soa o alarme. Ele pede a Seiji que ordene o retorno dos barcos, argumentando que não podem lutar nessas condições, mas Seiji está determinado a não permitir que Tóquio seja destruída novamente. No entanto, quando Godzilla emerge da água e derruba o Kaishinmaru instantaneamente, um Seiji aterrorizado muda de ideia. O Shinseimaru parte o mais rápido que pode, com Godzilla em seu encalço. A tripulação lança uma mina na água, mas a explosão não causa nenhum dano ao monstro. Em seguida, Koichi abre fogo com a metralhadora, porém as balas parecem ineficazes contra a pele resistente de Godzilla. Diante dessa aparente invulnerabilidade, Kenji tem a ideia de atacar a boca do monstro. Eles lançam a segunda mina, mas o detonador falha. Koichi volta para a metralhadora e consegue fazer a mina explodir próximo ao rosto de Godzilla. A explosão danifica o olho esquerdo e parte da bochecha do monstro, mas também causa uma onda de choque que sacode o barco, ferindo Koichi e Shiro. Infelizmente, as feridas de Godzilla se regeneram rapidamente e ele emerge furioso da água, pronto para se vingar. Repentinamente, um cruzador de batalha chega e começa a disparar contra Godzilla, que volta sua fúria contra o navio, destruindo-o violentamente com suas garras. O cruzador persiste em seus disparos contra o monstro, fazendo-o cair de costas no mar. No entanto, Godzilla começa a emitir um brilho intenso enquanto nada sob o cruzador, destruindo-o instantaneamente com um poderoso raio de calor explosivo. Em seguida, o monstro solta um rugido ameaçador e continua sua marcha em direção a Tóquio. Algum tempo depois, Koichi desperta em um hospital e é recebido por sua equipe. Ele deseja alertar os moradores locais sobre a ameaça, mas Kenji revela que o governo ainda está ocultando a verdade. Ao retornar para casa, Noriko expressa sua preocupação porque Koichi está calado. Então ele finalmente compartilha toda a história com ela, mostrando-lhe as fotos. Consumido pela culpa, Koichi sente que não merecia sobreviver, mas Noriko o conforta, lembrando-o das últimas palavras de seus pais, que todos os sobreviventes da guerra merecem viver. No dia seguinte, a defesa da Baía de Tóquio avista Godzilla se aproximando e decide detonar as minas de bloqueio.
tiroteio. No entanto, as explosões não surtem efeito contra o monstro. Uma evacuação é rapidamente anunciada em Ginza, e Koichi fica ansioso com a segurança de Noriko ao ouvir a notícia no rádio. Logo, Godzilla chega à cidade e inicia uma devastação indiscriminada, lançando um vagão que interrompe o trem onde Noriko está. Em meio ao caos, Noriko tenta manter a calma, mas quando percebe o perigo iminente, decide pular para fora do trem. Enquanto Godzilla continua sua fúria destrutiva, aniquilando o querido Nippon Theater e matando vários repórteres que transmitiam ao vivo, Noriko corre pelas ruas em pânico, mas Koichi chega a tempo de resgatá-la. Enquanto todos fogem e mais edifícios são reduzidos a destroços, os tanques finalmente entram em ação, abrindo fogo contra Godzilla. No entanto, mais uma vez, as balas se mostram ineficazes. Subitamente, as barbatanas de Godzilla começam a brilhar e se expandir, antes que o monstro abra sua boca e libere um devastador raio de calor atômico, atingindo os tanques e desencadeando uma explosão nuclear que arrasa grande parte da área. Diante da iminente onda de choque, Noriko empurra Koichi para fora do caminho e acaba sendo fatalmente atingida. Koichi cai de joelhos em agonia emocional, gritando enquanto a chuva começa a cair e Godzilla se afasta calmamente para o mar. Posteriormente, os noticiários relatam que 30.000 civis foram mortos ou feridos e 20.000 edifícios foram devastados. A área afetada pela violência de Godzilla é isolada devido aos elevados níveis de radiação. Apesar dos esforços da tripulação de Koichi para realizar um serviço memorial para Noriko, ele está muito deprimido para conseguir fazer qualquer coisa. Enquanto isso, Akiko começa a chorar enquanto pergunta pela mãe, e Koichi, olhando para as fotos dos mecânicos, sente como se estivesse sendo punido por sua covardia. Kenji informa Koichi sobre um grupo de cidadãos que está elaborando um plano para destruir Godzilla e o convida para uma reunião. Na reunião, Koichi se junta a Shiro, Seiji e outros ex-soldados da marinha. Um capitão explica que o Japão conseguiu negociar o retorno de 4 contra-torpedeiros, mas lamentavelmente eles terão que ser desarmados. Kenji então apresenta sua ideia: atrair Godzilla para a parte mais profunda da baía de Sagami e amarrar botijões de gás freon a ele. Isso reduziria a flutuabilidade da água, forçando Godzilla a afundar a uma profundidade de 1.500 metros, esmagando-o com a súbita mudança de pressão. Quando questionado sobre a certeza de que isso mataria Godzilla, Kenji não pode garantir, levando Koichi a considerar sair. No entanto, Kenji revela um plano alternativo: inflar balões gigantes sob Godzilla para trazê-lo rapidamente à superfície, onde ele seria destruído por uma descompressão explosiva. Após uma discussão acalorada, alguns membros do grupo ainda não estão convencidos e partem, mas a maioria concorda em trabalhar juntos para salvar o país. Enquanto a tripulação do Shinseimaru sai para beber, Kenji menciona que Godzilla provavelmente considera Tóquio como parte de seu território. Ele planeja atrair o monstro para o ponto de armadilha, usando caça-minas acústicos para reproduzir gravações de seu rugido. Koichi se oferece para ajudar na operação de atração se conseguirem para ele um avião de combate. Seiji questiona se Koichi deseja morrer e o repreende por não ter se casado com Noriko, argumentando que ela estaria em casa como dona de casa, em vez de morrer em Ginza. Koichi explica que seu desejo de casar-se com Noriko existia, mas a guerra ainda não tinha chegado ao fim. No dia seguinte, Kenji convida Koichi para um hangar onde ele conseguiu adquirir um caça antibombardeiro. Anos de armazenamento deixaram o avião inoperante e agora exigiriam um mecânico habilidoso para repará-lo. Koichi insiste que Tachibana seja o responsável pelo conserto, mas ao verificar os registros, descobre que não há um endereço atual para encontrá-lo. Koichi recusa-se a aceitar outro mecânico e começa a enviar cartas com um plano em mente. Uma noite, Koichi é atacado por alguém que o nocauteia. Ao recobrar a consciência, descobre que seu agressor era Tachibana, enfurecido com as cartas enviadas. Koichi havia redigido uma carta culpando Tachibana pelo que acontecera na Ilha Odo, argumentando que ele só aparecia quando estava furioso e não respondia aos pedidos de ajuda. Inicialmente relutante em cooperar, Tachibana eventualmente concorda em ajudar após Koichi revelar seu plano. Nos dias seguintes, todos trabalham incansavelmente para preparar-se para o ataque. À noite, boias de detecção de radiação indicam que Godzilla chegará em menos de um dia. Kenji compartilha a rota do monstro em um mapa e ordena que os voluntários passem a noite com suas famílias. Após a reunião, Kenji e Seiji instruem Shiro, ainda ferido, a permanecer em casa no dia seguinte. Quando ele protesta, Seiji aponta que nunca ter visto o combate deveria ser motivo de orgulho. Enquanto isso, Tachibana examina detalhadamente a cabine do avião e tem uma ideia. Em casa, Akiko presenteia Koichi com um desenho que fez deles com Noriko, mas começa a chorar. Quando chega o dia, Koichi deixa uma carta ao lado de Akiko, enquanto ela dorme antes de partir. Mais tarde, Akiko leva a carta para Sumiko, que encontra um montante considerável de dinheiro e um bilhete pedindo que ela cuidasse de Akiko. No hangar, Tachibana explica que substituiu alguns componentes não essenciais do avião por 2 bombas. Sentado na cabine, Koichi percebe que uma parte dele quer viver, e Tachibana o lembra de que os mecânicos da Ilha Odo também queriam viver. Koichi pega as fotos do mecânico como um lembrete do que ele deve proteger. Tachibana então mostra a ele a bomba e um dispositivo adicional. Logo, as boias detectam que Godzilla está se aproximando, e as sirenes
começam a soar na baía de Sagami. De repente, um navio em chamas cai no porto, indicando que Godzilla chegou à costa mais rapidamente do que o previsto. Enquanto Koichi coloca a foto de Noriko na cabine e se prepara, Godzilla chega ao porto. Kenji ordena que todos continuem com o plano e deposita suas esperanças em Koichi. Conforme os navios também partem, o avião se lança em direção a Godzilla e Koichi abre fogo para mantê-lo distraído enquanto executa manobras evasivas. Godzilla cai na isca e segue o avião até o mar, onde 2 navios não tripulados o aguardam. Godzilla ataca os navios com seu sopro atômico, ferindo-se no processo e enviando uma onda que sacode os navios tripulados. A equipe continua o plano. 2 contratorpedeiros cercam Godzilla e amarram um cabo preso a botijões de gás ao redor dele, enquanto Koichi continua a distraí-lo. Os navios completam o círculo, mas ninguém se machuca. Quando Godzilla se prepara para atacar novamente, os botijões explodem, puxando-o para baixo d'água à força. Depois de atingir a profundidade alvo, Godzilla congela no lugar e para de carregar seu sopro atômico, mas infelizmente ainda está vivo. Kenji então ordena que os balões sejam inflados sob Godzilla para trazê-lo de volta à superfície. No entanto, Godzilla rapidamente os destrói para impedi-los. Os navios tentam puxá-los sozinhos pelo resto do caminho, mas o peso do monstro é demasiado grande e um dos guindastes desaba. Nesse momento, uma frota de rebocadores liderada por Shiro chega para ajudar. Todos se unem, e logo Godzilla reaparece, parecendo gravemente ferido devido à descompressão, mas ainda vivo. Godzilla começa a atacar novamente, e a equipe pensa que finalmente chegou ao fim. De repente, o avião de Koichi voa diretamente para a boca de Godzilla e detona os explosivos, finalmente derrubando-o. Após um segundo de silêncio, a equipe vê Koichi caindo com um paraquedas. Acontece que Tachibana pediu para ele viver, e a coisa extra foi um ejetor. Assim que a fumaça se dissipa, eles percebem que o topo da cabeça de Godzilla foi destruído, e o calor atômico faz com que o resto de seu corpo desmorone. Cada pessoa nos navios comemora, pois a guerra finalmente terminou. Ao retornarem à costa, os moradores locais os recebem com gratidão e entusiasmo, e Sumiko corre para mostrar o telegrama a Koichi. Momentos depois, Koichi e Akiko correm para um hospital e descobrem que Noriko está ferida, mas ainda viva. Ela pergunta a Koichi se sua guerra finalmente acabou, e ele a abraça em lágrimas, sem perceber um padrão que lembra as barbatanas dorsais de Godzilla em seu pescoço. Enquanto isso, no fundo do mar, um pedaço da carne de Godzilla começa a se regenerar.